O Elon Musk não é dono só da SpaceX. O Jeff Bezos, ele não é só dono da Amazon. O Mark Zuckerberg, ele não é só dono do Facebook. E o Warren Buffett não é dono só da Berkshire Hathaway. Fala galera, seja muito bem-vindo ao canal Flyfis. Meu nome é Lucas Santos e hoje eu vou falar com vocês um pouco, de algumas semelhanças que eu encontrei nas pessoas mais ricas do mundo e a gente pode adaptar, algumas funcionalidades que essas pessoas adotaram em relação aos seus investimentos pra gente adaptar ao nosso estilo de vida, ao nosso padrão, à nossa realidade. Então fica comigo aqui até o final do vídeo, porque aqui a gente vai conhecer um pouquinho mais da vida do Elon Musk e o que tornou o Elon Musk o homem mais rico do mundo. Bom, antes de mais nada, se você curtir esse vídeo, já deixa o like, se inscreve aí no canal, porque aqui eu falo tudo sobre investimento, empreendedorismo, economia no geral, e a gente aborda tudo aqui de uma maneira mais simples de você entender, Então eu tento pegar todos aqueles assuntos complexos e trazer aqui pra nossa realidade, Trazer da forma mais fácil que a gente sabe que a gente vai entender. Bom, o que eu queria mencionar aqui pra vocês, cara, o Elon Musk é um ícone, A gente sabe que o Elon Musk, cara, ele vai desde o Twitter a SpaceX, que procura colonizar Marte, e ele é um cara que ele consegue impactar muitas pessoas com aquilo que ele fala, com aquilo que ele pensa, e é por isso que o cara, além de ser uma personalidade, e ser uma pessoa mais rica do mundo, ele é uma pessoa que chama a atenção de muitas pessoas porque ele é muito visionário. Pô, não é qualquer um que chega a falar que vai colonizar Marte, não é nenhum que bate de frente com a NASA falando que a exploração espacial é algo que uma empresa privada pode conseguir, não é uma pessoa que simplesmente coloca os seus sonhos ali no papel e não executa. O cara tem participação de várias empresas, e se a gente fosse ficar aqui fazendo um vídeo só das empresas que o Elon Musk tem participação, esse vídeo iria dar mais de 1 hora. Então eu trouxe pra vocês aqui algumas das empresas mais conhecidas que o Elon Musk detém participação, e depois no final eu vou dar um bônus pra você em relação a qual relação o Elon Musk tem com o que você também pode fazer para você conseguir adaptar a metodologia que ele tem em relação aos investimentos dele nos seus investimentos. Então vamos lá conhecer um pouquinho mais das empresas que o Elon Musk detém participação. Não tem como a gente não começar pela Tesla, A Tesla, que produz carros elétricos, que é uma empresa automotiva de armazenamento de energia norte-americana, que desenvolve, produz e vende automóveis elétricos de alto desempenho, componentes para motores e transmissões para veículos elétricos e produtos à base de baterias. Então o Elon Musk mesmo fala que a Tesla é uma das queridinhas dele, porque depois em seguida vem a SpaceX. A Tesla é uma empresa muito visionária, então é uma empresa que ela já pensa lá em 2040, onde já tem países que estão parando de produzir carros, à base de combustão, combustível, álcool, gasolina e tudo mais, e já estão adaptando, as cidades, já estão adaptando ali a construção no geral para desenvolvimento de carros elétricos. Então o Elon Musk ele já pensa lá na frente, tanto que no ano de 2020 a Tesla vendeu 500 mil carros. Você pode olhar e falar, pô, é bastante carro? É bastante carro. Mas a Volkswagen vendeu 11 milhões, então ainda é uma parte muito pequena que a Tesla detém desse mercado, mas a Tesla tá mirando lá no longo prazo. E quando a gente fala sobre mentalidade, quando a gente fala sobre empreendedorismo e quando a gente fala sobre pessoas visionárias, a gente vai lembrar sempre do Elon Musk e a gente sempre vai lembrar da SpaceX. A SpaceX, que é a empresa de exploração espacial e viagens rápidas do Elon Musk, A companhia privada oferece serviços espaciais e foi fundada em 2002 por Elon Musk. E é o caminho mais próximo para o empresário realizar o sonho de colonizar Marte. A empresa investe em tecnologias para entregas de cargas espaciais, sendo a primeira companhia privada a oferecer tal serviço com equipamentos reutilizáveis. E isso aí quer dizer o quê? Antes a NASA, ela construía uma Ferrari, ela colocava na estrada e ela jogava essa Ferrari na água, no rio, em qualquer lugar, queimava. Por quê? Porque ela construiu um puta do foguete e depois a hora que chegava lá, eles simplesmente esfarelavam, eles perdiam as cápsulas, eles nunca conseguiam reutilizar aquele investimento que eles fizeram. E aí chegou o Elon Musk e falou, não, isso aqui não tá certo. Ele tentou lá comprar, foguete da Rússia, ele tentou fazer outras coisas, não deu certo. Ele falou, quer saber? Eu vou criar o meu próprio foguete e eu vou criar um foguete que vai voltar exatamente do ponto de partida. E ele conseguiu, e a SpaceX tá aí cada vez mais consolidada e muito provavelmente vai conseguir atingir tanto os seus objetivos de curto, médio e longo prazo, que é colonizar Marte até 2024. Quando a gente fala sobre o Elon Musk, a gente tem que pensar que o cara é tão empreendedor que ele diversifica os seus investimentos em vários setores. E uma empresa também que me chamou muita atenção foi a OpenAI, que é uma empresa fundada por Elon Musk e Sam Altman, que é uma instituição sem fins lucrativos que visa estudar e pesquisar inteligência artificial com foco em questões de segurança para a tecnologia. É até engraçado que depois eu vou falar um pouquinho da Neuralink, que é uma outra empresa do Elon Musk, mas essa instituição, que é a OpenAI, ela visa a segurança da tecnologia artificial, ou seja, o Elon Musk ele também tem participação numa empresa que cria tecnologia artificial, e essa instituição ela visa assegurar a tecnologia artificial para que isso aí não se descontrole e a tecnologia artificial não perca ali, a segurança que é para que ela foi criada, para que ela não venha dizimar a população. Então, cara, é loucura total você pensar nisso.
isso, que o cara tem uma instituição para assegurar uma outra instituição, mas o Elon Musk já é tão visionário que ele consegue pensar até nas consequências que a inteligência artificial pode causar. Mas vamos lá, uma outra empresa que o Elon Musk também tem uma participação é a The Brain Company, que é uma empresa de escavação e construção de túneis inteligentes. A empresa se tornou real no fim de 2016 e tem como objetivo terminar o intenso congestionamento de carros nas estradas, tendo assim um deslocamento muito mais rápido. Segundo o site da companhia, a solução para não acabarmos parados em rodovias em horários de pico é tornar as estradas em 3D, através de carros voadores ou túneis. Então o Elon Musk ele não está pensando só em chegar em Marte, ele está pensando em melhorar aqui, né, essa questão de congestionamento, essa questão de, de como que você vai de um lugar para o outro, quanto tempo você fica parado. O Elon Musk ele tá pensando ali, né, até no bem-estar da população no geral em relação ao congestionamento. Então essa empresa ela visa ali construir túneis ou carros voadores, túneis em formatos 3D para ser uma parte mais inteligente ali da humanidade se deslocar. Uma outra empresa também é a Neuralink, né, que como mencionado, a Neuralink é uma startup criada para pesquisa de desenvolvimento e tecnologias e interfaces capazes de conectar computadores ao cérebro humano. Em seu site, a Neuralink ela disponibiliza vagas para engenheiros e cientistas que não precisam ter experiência em neurociência, mas sim precisam ter talentos para construir coisas que funcionem com o objetivo principal de conectar o homem à máquina. Quando a gente fala, né, que pô, o cara tem a OpenAI lá, que é a instituição, né, sem fins lucrativos, ele visa assegurar o desenvolvimento dessa outra empresa também, que é a Neuralink, que ela tem como objetivo conectar a neurociência à capacidade humana, né, conectar máquinas aos humanos. Então, o cara é de fato Tony Stark, não tem como. O cara, ele tem várias empresas, ele tem participação em muitas outras coisas que se a gente fosse pegar aqui para mencionar daria um vídeo gigantesco, mas empresas que estão totalmente voltadas, né, para o âmbito global, são empresas que pensam na humanidade. Uma outra empresa também é a SolarCity, que foi fundada em 2006 pelos irmãos Peter e Lyndon Hive, os primos de Elon Musk. A SolarCity ela já foi um ícone na indústria de tecnologias solares, sendo considerada uma das mais promissoras no setor. A companhia é a fabricante de produtos com tecnologia de energia solar, com tetos e baterias que se alimentam à luz do sol. Então olha como o Elon Musk é um cara muito à frente da sociedade. O cara ele pensa em tecnologia avançada na neurociência, ele pensa em exploração espacial, ele pensa em energia solar, ele pensa em carros elétricos. De fato é um cara que ele coloca no papel e ele consegue tirar esses objetivos do papel de uma maneira, que é sensacional. Por isso que o cara se tornou de fato o homem mais rico do mundo, porque ele detém a participação de muitas empresas e vários setores diferentes. E é exatamente isso aí que eu quero falar pra vocês, porque uma coisa que eu mencionei aqui, né, eu mencionei as principais empresas do homem mais rico do mundo, mas eu não mencionei a Bolsa de Valores, eu não mencionei Wall Street, eu não mencionei Nasdaq, eu não mencionei Ibovespa. Por que será que o homem mais rico do mundo, ele detém participações acionárias de várias empresas e não necessariamente ele é o cara da Bolsa de Valores? Antes da gente entender, né, como a gente investe, o que a gente tem que fazer, a gente tem que entender por que a gente investe. E a gente vai parar num negócio chamado equity. Eu vou deixar aqui no card, né, tá aparecendo aí um vídeo que eu tenho explicando exatamente o que é o equity. Mas para você entender o equity, né, a grosso modo, ele quer dizer a participação societária que você detém de alguma coisa. Por exemplo, a gente mencionou algumas das empresas que o Elon Musk tem participação. E o Elon Musk ele tem participação em várias empresas. É óbvio que ele não detém 100% de todas essas empresas. Isso aqui tem muitos funcionários, isso aqui tem muitos sócios, tem muitas coisas. Mas o Elon Musk ele tem um pezinho ali, né, uma boa porcentagem em todas elas. E é isso que faz a construção de patrimônio. Então quando a gente pensa em investimento, a gente não precisa ficar limitado somente à Bolsa de Valores. A gente precisa entender que equity é uma coisa e Bolsa de Valores é outra coisa. Primeiro, antes de tudo, o que você deve fazer quando você pensa em investimento? Você precisa investir em você. O Elon Musk não se tornaria o maior investidor do mundo ou a pessoa mais rica do mundo se ele não tivesse conhecimento. Então se você puxar ali, né, a biografia do Elon Musk, com 14 anos o cara já tinha lido tudo o que você pensar, o cara já tinha desenvolvido o PayPal ali com 18 anos, né, que depois foi vendido e ele ganhou uma boa fortuna, mas tudo com base no conhecimento, né, foi algo que ele deteve muito cedo e é o conhecimento algo que ninguém pode tirar de você. Mas o que isso aí tem a ver com investimento? Quando a gente traz para nossa realidade, a maioria das pessoas, elas tendem a confundir o fato de você investir na Bolsa de Valores para você fazer um dinheiro e você investir na Bolsa de Valores para você acumular equity, que é a participação societária em alguma coisa. Quando a gente vai falar sobre participação societária, a gente pode envolver tanto um dinheiro
dinheiro que a gente invista para ser sócio de alguma coisa, quanto a gente invista em ações de boas empresas para a gente acumular um pedacinho da parte de algo que já está construído. E quando a gente fala sobre investimento, a gente precisa pensar em diversificação. O Elon Musk mesmo, ele tem algo semelhante ao Jeff Bezos, ele tem algo semelhante ao Mark Zuckerberg, ele tem algo semelhante ao Warren Buffett, que são o quê? São a participação que eles detêm de várias coisas. O Elon Musk não é dono só da SpaceX. O Jeff Bezos, ele não é só dono da Amazon. O Mark Zuckerberg, ele não é só dono do Facebook, e o Warren Buffett não é dono só da Berkshire Hathaway. Esses caras, eles têm o pensamento de diversificação e diversificação entre vários setores. A gente acabou de ver aqui, o Elon Musk, ele diversifica em energia solar, ele diversifica em exploração espacial. São vários setores diferentes que ele não fica vinculando, né, todo o seu patrimônio em apenas uma coisa. E é exatamente esse conceito que a gente deve trazer para os nossos investimentos, para a nossa realidade, né? Eu falo isso relacionando, né, os investimentos, porque quando a gente vai investir o nosso dinheiro, por exemplo, na bolsa de valores, a gente tem que ter o mesmo pensamento que o Elon Musk teve, de diversificação de setores. Então, quando você pega o seu dinheiro e você vai aplicar, você não pode pegar totalmente o seu capital e colocar em apenas uma empresa. Você precisa olhar ali, né, no âmbito geral, quais empresas estão relacionadas com o seu propósito. Exatamente como o Elon Musk fez. Cara, a Tesla está relacionada ao propósito dele de construir ali uma empresa que foca também em energias limpas, em energias renováveis. A exploração espacial está focada no desenvolvimento humano, a Neuralink no desenvolvimento humano. E a gente pode trazer isso daí como algo pra gente também entender como a gente pode se associar a empresas que estão ligadas aos nossos princípios, aos nossos objetivos. Então, se a gente for investir o nosso dinheiro na bolsa, a gente não vai focar o nosso dinheiro em simplesmente pegar 100 reais e fazer 200. A gente vai pegar o nosso dinheiro e acumular equity, acumular patrimônio em relação às empresas que estão ligadas aos nossos princípios. Por exemplo, você vai pegar o setor elétrico, qual é a empresa do setor elétrico que busca relacionar os princípios exatamente iguais aos seus? O que você busca em relação a uma empresa? Você vai buscar ali no setor elétrico uma empresa que está relacionada com os seus princípios. No setor do varejo, qual é a empresa que está inovando? Qual que é a empresa que pensa como você pensa a longo prazo? Você vai buscar uma empresa focada nisso. Qual que é a empresa no setor de tecnologia, né, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, que visa, né, e está mais relacionada com os seus princípios? Você vai buscar uma empresa que está relacionada com isso e você vai investir através desse pensamento, não somente no pensamento de pegar 1.000 reais e fazer 2.000, porque o que de fato vai deixar você rico é a participação societária que você detém de alguma coisa. E esse é um dos princípios mais importantes que você precisa entender, que é o fator de diversificação. A bolsa de valores, ela serve para proteger o seu capital, como as empresas do Elon Musk também servem para proteger o capital dele. Se você chegar para o Elon Musk e falar, meu, saca tudo isso aí que você tem hoje, ele não vai conseguir sacar, porque isso daí está acumulado em equity. Então, quando você pensa, né, pô, cara, o Elon Musk é o cara mais rico do mundo, o cara é egoísta, o cara não divide a fortuna dele, você tá pensando de uma forma muito medíocre, porque de fato as coisas que ele construiu ali tá acumulado em patrimônio que ele detém uma participação, ele não vai conseguir sacar o dinheiro dele e investir em outra coisa. É lógico que tem N fatores que vão fazer o Elon Musk crescer e aumentar cada vez mais a participação que ele tem dessas empresas. Mas eu quero que de fato você entenda o raciocínio que eu tô querendo passar aqui pra vocês, que quando a gente traz, né, essa experiência do Elon Musk e diversificação que ele tem de várias empresas, a gente consegue adaptar isso aos nossos investimentos, ao nosso patrimônio, porque quando a gente pensa em diversificação, a gente vai pensar que, pô, meu, eu não vou pegar 1.000 reais e colocar numa empresa só esperando ela fazer 2.000 e tirar o dinheiro dessa empresa. Tem muito mais por trás de tudo isso. E eu queria saber se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, porque eu tentei trazer uma analogia das pessoas mais bem-sucedidas do mundo pra nossa realidade, né, pra atribuir ali algumas metáforas, algumas menções, onde a gente pode pegar algumas características, né, semelhantes de cada pessoa bem-sucedida e pode atribuir aos nossos investimentos. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aí no canal, porque aqui eu falo tudo sobre investimento, economia, empreendedorismo no geral, e eu tenho certeza que você vai querer fazer parte desse time, que aqui a gente solta conteúdos semanais e com certeza em algum desses conteúdos vai fazer muita diferença pra você. E tamo junto, até o próximo vídeo. Meu nome é Lucas Santos, esse aqui é o canal Flefis. Valeu mais uma vez!